Foi horrível, foi deplorável e não é só o jogo contra o Criciúma, é o momento do Grêmio. Eu quero trazer aqui 4 razões para essa oscilação que a gente está tendo, para a derrota lá em Criciúma, para aquela atuação vergonhosa. Quero falar um pouco sobre se o Roger deve ou não permanecer no cargo no atual momento, e uma coisa que chegou aos nossos ouvidos aí, uma informação estarrecedora sobre a direção do Grêmio e o que aconteceu no vestiário após a derrota em Criciúma. Fica aí com Entre Linhas Gremistas até o final do vídeo. Saudações tricolores, gurizada, tá muito feio, tá muito triste, mas nós como torcedores gremistas não vamos abandonar o time e a gente tem que analisar essa caquedo que é o que se transformou o nosso time, o que se transformou o nosso clube nas mãos de Romildo Bolzan e Denis Abraão. Assim como eu tenho certeza que nós gremistas não vamos abandonar o clube e vamos lutar essa luta até o final, eu tenho certeza que vocês vão nos ajudar, você torcedor gremista, como a gente aqui do Entre Linhas Gremista, vai se inscrever aqui, vai deixar um likezinho e compartilhar esse vídeo. Assim como a Betson, a nossa parceira, a casa de apostas mais seguras que tem por aí, né? Tem o link aqui na descrição, vai lá, se joga na Betson. Gurizada, eu quero trazer 4 motivos de por que o Grêmio tá oscilando tanto por causa da derrota, porquê da derrota em lá em Criciúma. E quero trazer algumas informações, tanto sobre uma avaliação sobre o momento do Roger, se ele deve ou não deve sair, quanto uma informação que a gente tem sobre o que aconteceu, um bastidor de vestiário lá de Criciúma. Fica com a gente aí até o final do vídeo, não perde todas as informações. E vamos para o motivo número 1. Eu falei no nosso vídeo de análise pré-jogo contra o Criciúma que eu estava preocupado, que o Grêmio estava escalando 4 jogadores veteranos ao mesmo tempo no time. Edilson, Jeromel, Lucas Leiva e Diego Souza. E aí não é uma crítica individual a nenhum dos dois. Eu jamais vou criticar o Jeromel. O Jeromel é um monstro. O Lucas Leiva é um cara fantástico. O Diego Souza tá guardando um monte de gols. O Edilson é um cara que tem uma história dentro do Grêmio. A crítica ela não é pessoal. Mas a Série B, como eu disse no nosso vídeo lá de pré-jogo contra o Criciúma, e tenho falado no meu Twitter, e o Entre Linhas a gente tem falado bastante sobre isso, é uma competição de entrega física, é velocidade, é força, é intensidade. E quando você joga com 4 jogadores no time ao mesmo tempo, 4 que estão mais perto da aposentadoria do que qualquer outra coisa dentro do futebol, você perde demais isso. O primeiro gol é um fruto sintomático disso, uma bola nas costas do Edilson e do Jeromel. E o Jeromel tem que fazer uma volta rápida, não consegue acompanhar o atacante, então ele volta para o meio e deixa a cobertura para o Bruno Alves, que teve que sair lá do outro lado e dar combate onde poderia estar o Edilson até, ou o Jeromel dando cobertura ao Edilson. Mas eles tiveram que ser cobertos pelo Bruno Alves lá do outro lado. E o Jeromel corre para o meio e já chega cansado, assim como foi contra o CRB, em que ele perdeu a bola no ataque e quando voltou para o meio, voltou cansado, fez um pênalti que ele não costuma fazer. Quando ele voltou contra o Criciúma, ele já chegou cansado dentro da área, tanto que deu espaço para o cara receber uma bola, que normalmente o Jeromel, a gente sabe, o Jeromel não daria aquele espaço se estivesse com o fôlego em dia. E não é porque ele não treina, ou vamos criticar o Pimentel, o preparador físico do Grêmio, é porque a idade cobra em alguns momentos. A idade cobra. Quando o jogador avança para marcar e tem que correr uma longa distância, a idade cobra. E o Jeromel não conseguiu aproximar do cara. O cara teve tempo de dominar, chutar, a bola ainda bateu no Jeromel e entrou, né? Aí, a partir desse momento, o Grêmio começou a ficar com a bundinha lá atrás, pelo menos a linha de defesa. E aí começou a ficar espaços gigantescos entre os setores do Grêmio, e o Lucas Leiva, que também já está mais perto da aposentadoria do que qualquer outra coisa, obviamente não conseguia cobrir esse espaço. E o Criciúma tinha espaço para trocar bola porque o Grêmio era muito espaçado dentro de campo. Com um centroavante lá na frente que não conseguia dar pressão na marcação da saída de bola, uma zaga que estava preocupada com a bola nas costas porque não tinha velocidade no seu setor direito para fazer as coberturas e não queria sofrer um outro gol como sofreu, um latifúndio no meio de campo gerado por causa desses dois movimentos que o Lucas Leiva obviamente não tinha condições de cobrir. Aliás, nenhum jogador consegue cobrir um latifúndio daqueles. Então, um dos motivos do Grêmio é justamente colocar em todos os setores do seu campo jogadores que não têm os dotes físicos para jogar essa competição do jeito que ela é. Você pode jogar com 1, no máximo 2, mas não 4, gente. Não dá. Olha,
Jeromel e Lucas Leiva, sabe? Lucas Leiva e Diego Souza, Jeromel, Diego Souza, no máximo, 4 jogadores assim não dá. E aí então vamos para o nosso segundo motivo. O segundo motivo é que o Roger está destruindo talvez a coisa melhor que ele criou no seu trabalho até aqui, que é a construção de meio de campo com o Vijaçante protegendo a zaga e o Bitelo de segundo volante. Com a entrada do Lucas Leiva, e isso não é uma crítica ao Lucas, o Vijaçante virou um segundo e o Bitelo virou meia. Cara, ele tirou os 2 melhores jogadores do time das suas posições para acomodar o Lucas Leiva. Talvez o que a gente tenha que discutir não é se o Lucas Leiva serve ou não serve, porque essa discussão, me desculpe, cara, o Lucas Leiva é um grande cara, é um grande jogador, e é óbvio que ele serve, e é óbvio que ele tinha que vir, sabe? Que se tinha que tentar a contratação dele. E nem acho que ele tá fazendo grandíssimos erros, teve contra o Cruzeiro, é verdade, mas não tá fazendo assim individualmente atuações tão ruins. A questão é que você tira Vijaçante do seu lugar, você tira Bitelo do seu lugar e a estrutura do time se destrói. E isso gerou estabilidade para o time está tomando mais gols, apesar de estar fazendo um pouquinho mais nesse momento. Vamos aí à terceira. A terceira situação é a seguinte, cara. O Grêmio começou, cara, a fazer uma coisa que, olha, eu criticava muito quando o Renato fazia. Um Grêmio, assim, o Roger, as substituições tão horríveis, cara. Tão horríveis. De novo, para tentar achar alguma coisa ofensivamente, o Roger se recorre à ideia de 2 centroavantes. 2 centroavantes. E, de novo, não deu certo. Quando o Renato fazia isso, a gente criticava. Quando o Filipão fazia isso, a gente criticava. Quando o Thiago Nunes fez isso, a gente criticava. E quando o Mancini fazia isso, a gente criticava. Então vamos continuar criticando, porque parece que as pessoas não aprendem. É um tempão de Grêmio ruim tentando soluções, empilhando alguém com o Diego Souza. Antes era o Churin. Agora a gente vai enfiar o Elkson lá e querendo fazer o Diego Souza sendo um atacante de movimentação ou recuando como um meio armador? Não. Gente, não. Não dá. As substituições estão muito ruins de um treinador que parece que está destruindo o que criou. E esse, na verdade, a gente entra agora no quarto motivo. O quarto motivo, e aqui a gente entra numa avaliação do próprio Roger, é que parece que está tudo se perdendo. Tá tudo se perdendo. Gera-se um momento de ainda mais desconfiança interna, ainda mais falta de confiança, porque se o atleta olha para o seu comandante parece um pouco perdido e inconstante, tudo fica muito difícil. Tudo fica muito difícil dos caras se concentrarem, dos caras produzirem, dos caras engrenarem, sabe? O Grêmio está perdido, as soluções encontradas estão sendo destruídas, e aquelas soluções não encontradas nos defeitos que o trabalho já tinha, elas não foram superadas. O Grêmio começou a marcar um pouco mais de gols, é verdade, mas começou a tomar muito mais. O que está marcando não está suprindo o que está tomando. E os jogadores que foram achados ali para posições específicas, tendo um rendimento legal, estão sendo tirados dessas posições e começaram a render menos. Aqui já falei sobre isso. Então, esse fato do treinador estar se perdendo, algumas lesões que estão acontecendo e que prejudicam, pô, a gente já tá sem o Ferreira e o Jonathan Robert, aí você perde o Biel, aí a gente tem que recorrer a Janderson e o Guilherme, que não deu resultado, assim como o Tassiano, quando entra, não acrescenta nada, sabe? Tá muito difícil a vida, tá muito difícil a vida do gremista e a gente não tá vendo a perspectiva disso. E aliás, quando eu faço avaliação de treinador, eu sempre acho que o treinador pode corrigir erros que o seu trabalho tem. E o trabalho do Roger, ele tinha virtudes e defeitos, e eu sempre apostei que o Roger pudesse, e ele tinha que ter o tempo para, mantendo as suas virtudes, ir corrigindo os seus defeitos e achando soluções para os problemas do time. Só que parece que nesse processo ele não está nem achando as soluções para os problemas do time e nas tentativas fracassadas de achar essas soluções, ele está perdendo as virtudes que tinha. E aí ele começa a fazer coisas que você não consegue entender, tipo o retorno do Diogo Barbosa, sabe? 2 centroavantes. O treinador parece perdido. E quando entra nesse momento, cara, é quando entra nesse momento que eu começo a achar que uma troca começa a ser bem-vinda. Não sei se agora. O Grêmio vai para 2 jogos em casa, talvez tenha que dar o tempo desses 2 jogos
para de repente ganha aí do Vila Nova e do Vasco e quem sabe assim respira um pouco de novo, consegue retomar o trilho que tava, né? Mas eu não sei, eu acho que agora mais do que nunca o trabalho ele não só está, mas ele tem que estar, sob qualquer perspectiva analítica, séria, tem que estar na berlinda, porque treinador, quando tá perdido, rapaz, aí é difícil. É difícil. Ou retoma o trilho muito rápido, ou tchau, querido, tá? Falando em tchau, querido, agora a gente traz aquela informação que a gente falou. Nos veio que nos bastidores, Denis Abrão foi cobrado pela entrevista que deu, onde ele estava aparentemente bêbado. E nessa entrevista aparentemente bêbado, ele fez algumas colocações que obviamente chatearam o grupo de jogadores. Ele deu a entender que o grupo de jogadores começou a chachar, que achava que ia ganhar a qualquer momento, sabe? E meio que jogou para os atletas, né, a ideia de porque da oscilação do momento. E isso obviamente não caiu bem no grupo de jogadores, que parece que cobrou o Denis lá no intervalo e parece que o bicho deu uma pegada lá no vestiário, lá em Criciúma, sabe? E dói pensar, é estarrecedor pensar que esse cidadão ache que possa ser presidente do Grêmio, gente. É de chocar 5 ovos ao mesmo tempo, cara. É difícil, sabe? O que eu... Agora, acreditar por acreditar, acredito que tu já te inscreveu aqui no canal, né? Tamo aí todo dia produzindo conteúdo de gremista para gremista com muito amor, analistas de futebol analisando o Grêmio. Esse é o Entre Linhas Gremistas. A gente vê vocês no próximo vídeo. Um abraço.